pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a essa continuação do curso de separação de poderes, na nossa aula 4. O nosso tema dessa aula é o juiz Marshall e o caso Marbury versus Madison. Nós ainda continuamos naquela visão histórica. Vamos lembrar que nós tivemos uma noção introdutória na nossa aula 1, vimos a ideia de norma jurídica na nossa aula 2, a história da Inglaterra e a ideia de Montesquieu na nossa aula 3, e agora na nossa aula 4 vamos ver a prática norte-americana, na história norte-americana, a importância do controle judicial e do papel do judiciário. Mas para isso nós temos que entender bem um caso concreto, talvez o principal caso concreto, né, o principal julgado das cortes no mundo, seja o caso Marbury versus Madison, porque justamente é ele quem dá primazia ou importância ao papel do judiciário, né? O juiz, que era considerado mera boca da lei, um aplicador da lei, um executor da lei, começa a adquirir muita relevância a partir desse julgado, desse caso Marbury versus Madison, dessa prática norte-americana, que foi consagrada pelo voto do juiz Marshall. Nós precisamos entender muito bem o contexto da decisão feita pelo voto do juiz Marshall, no caso Marbury versus Madison, dentro do contexto das eleições de 1800. Vamos lembrar que até esse momento os Estados Unidos inaugura um modelo de país muito diferente dos demais. Vamos lembrar que a Europa vivia monarquias em parte absolutistas, né? É lógico que aqui já falamos posteriormente aí a Revolução Francesa, né? Mas a Europa tinha um predomínio de monarquias e os Estados Unidos então inaugura um modelo federalista, inclusive recomendo o curso de federalismo aqui que já está disponível nessa plataforma, um modelo federalista e um modelo republicano. Esse novo modelo que os Estados Unidos inaugura de país no mundo é muito importante e em 1800, até então, venciam as eleições os federalistas, os membros do Partido Federalista, e lutava pela reeleição John Adams. John Adams, um federalista, lutava pela sua reeleição, concorrendo com Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, um republicano, seu opositor. Então, ali nessas eleições de 1800, ela foi muito tensa. E vamos lembrar que na época, 1800, as eleições eram demoradas, é um país muito grande, né? Então se fazia as eleições de forma muito lenta, né? Então, o que ocorre? Os federalistas lutavam pela sua reeleição, mas apresentam perda, eles perdem, né? Então, quem ganha é Thomas Jefferson. Mas não só houve uma perda no executivo, na presidência da República, houve uma perda também no legislativo. O legislativo foi amplamente derrotado do lado federalista, ou seja, vence, né, tem mais cadeiras os republicanos. Os republicanos, então, têm ampla vitória no legislativo. John Adams tinha como seu secretário de Estado da Justiça, que é o nosso ministro, à época o ministro da Justiça, John Marshall. John Marshall era ao mesmo tempo um ministro da Justiça e um ministro do STF, a gente vai chamar de juiz da Suprema Corte lá nos Estados Unidos. Mas ele exercia esses dois cargos simultaneamente, o que na época era permitido. Thomas Jefferson, então, destitui Marshall desse cargo de secretário de Estado e nomeia Madison como seu secretário de Estado. Mas Marshall continua como juiz na Suprema Corte. Então essa é o momento que vivíamos à época. Uma eleição em que os federalistas foram derrotados, em que venceram os republicanos no Executivo e no Legislativo, mas a posse se daria depois, né? Então a gente vivia esse momento de tensão pós-eleições, em que John Adams ainda era o presidente, mas entregaria a faixa em breve para Thomas Jefferson. E não só entregaria a faixa para Thomas Jefferson, mas veria o seu partido abandonar as vastas cadeiras que tinha no parlamento em prol do partido adversário. Esse momento gerou uma tensão antes e depois da posse do novo governo. Vamos entender essa tensão, né? Qual foi a estratégia dos federalistas até o fim do seu mandato? Porque eles tinham a maioria, né? Eles tinham essa maioria e o que eles fizeram até o fim do seu mandato? Bom, já que vamos ter que entregar o executivo, já que vamos ter que entregar o legislativo, vamos então nos fortalecer no judiciário. Foi essa a estratégia de John Adams e dos federalistas, né? Aprovaram leis que engrandeciam, que inchavam o judiciário. O primeiro é o Circuit Court Act, que reduz o número de ministros da Suprema Corte e cria 16 novos cargos de juiz federal. Então, reduzindo o número de ministros da Suprema Corte, ele ficaria
mais tranquilo, né, de que o novo presidente não indicaria novos ministros para a Suprema Corte. E cria 16 novos cargos de juiz federal, né, vamos lembrar que não tem concurso aqui, e esses novos 16 cargos de juiz federal seriam federalistas nomeados até o fim do mandato. Então nós vamos crescer a nossa participação no judiciário. Também criou o ato orgânico do Distrito de Colômbia, que autoriza a nomeação de 42 juízes de paz, que na época tinham funções muito importantes, confirmando a nomeação desses 42 juízes entre federalistas no último dia, na véspera da posse do novo governo. Então, ao apagar das luzes, os federalistas ainda nomeiam 42 juízes de paz entre os federalistas. Então, isso gerou muita tensão, porque os republicanos, assumindo, né, primeira coisa que eles fazem é revogar o Circuit Court Act, ou seja, volta o número de ministros que a Suprema Corte tinha originalmente, o que vai gerar indicações do novo partido que assume agora o poder para a Suprema Corte, e afasta os 16 juízes federais nomeados pelos federalistas. Então isso gera ainda mais tensão, porque ele começa a desfazer o que os federalistas fizeram. Por fim, ele também determina a suspensão da sessão da Suprema Corte. Fica suspensa o funcionamento da Suprema Corte pelos federalistas. E aí gera pelos republicanos. Então gera essa tensão. Nós vivíamos, então, após esse momento de tensão. Que tensão era essa, né? Primeiro, Thomas Jefferson, esse republicano recentemente eleito, não considerava legítima nenhuma decisão da Corte que ordenasse que ele entregasse a investidura aos 42 juízes de paz nomeados no último dia. Porque ele não considerava legítima, ele dizia claramente que não ia nomear esses 42 juízes de paz, esses federalistas nomeados de última hora, né? E dizendo que não cumpriria essas decisões. A Suprema Corte estava suspensa e a Câmara, de maioria republicana, destituiu um juiz federalista e havia ameaças de impeachment contra ministros, juízes da Suprema Corte. E a Suprema Corte, quase toda ela federalista, olha que interessante. Oposicionista, portanto, desse novo governo. Então havia uma tensão, porque a maioria o executivo era republicano, o legislativo era republicano, mas o judiciário muito federalista e o próprio executivo dizendo que não cumpriria a lei, não cumpriria as demandas desse judiciário. Então essa era a tensão, né? Vamos lembrar que esses 42 juízes de paz nomeados deveriam ter sua carta de posse entregue para exercer a sua função. E um deles, o William Marbury, não recebeu sua carta de posse. O que ele faz? Ele ingressa com uma ação, o que a gente chama de Writ of Mandamus, em face de James Madison Jr., que é o então secretário da Justiça do governo de Thomas Jefferson. Por isso, né, William Marbury, que propõe a ação, e Madison, que é o réu, o caso é conhecido como Marbury versus Madison. Esse caso, Marbury versus Madison, foi julgado em 1803. A corte permaneceu fechada de 1801, né, na posse do novo governo, até 1803. E olha que interessante, quando a corte suspensa volta a funcionar, qual o primeiro caso a ser julgado? O caso Marbury versus Madison. Então é essa a situação, vamos entender melhor no próximo bloco esse caso.